Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Tô barbudo, né? Meu nome é Rogério Húngaro e tá começando mais um Húngaro Sincero. Você falou que ia postar tal vídeo, tal dia, mas deu uma reviravolta aí, que eu vou adiar mais um pouco as estreias da websérie que eu já subi, só falta soltar. E eu tô gravando aqui uma coisa pra vocês, que é mais um desabafo. Ai, que moleque chato, é mais um desabafo. Mas é preciso, é necessário que as pessoas entendam algumas coisas. Se vocês ouvirem o barulho é porque eu tô aqui dentro do meu quarto, o ar-condicionado tá ligado, porque hoje tá um dia muito, mas muito quente aqui, beirando os 40 graus. Então não ia ter condição nenhuma de eu gravar em outro lugar. E eu também tô com uns problemas de saúde, que eu não preciso ficar falando, né? Que isso é chato. E aqui pra mim é bem melhor, tá? Mas antes desse vídeo continuar, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente e dê dicas e faça o que você quiser fazer, tá? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas decepções. Que não foram poucas, porém eu sempre tratei elas como fases da minha vida e eu fui passando por cima delas assim, como um rolo compressor, passando até por cima das minhas inseguranças, das minhas mágoas, e até que chega numa hora que não dá mais, né? Então eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, de quando eu me assumi pra cá, na verdade um pouco antes de eu me assumir, tá? É uma história que é meio triste, que tem... Conheci muita gente, me afastei de muita gente, mas coisas que na vida é necessário fazer, que são escolhas, não é verdade? Só que chega uma hora que a gente tem que falar, que a gente tem que pôr pra fora, porque senão isso acaba explodindo dentro da gente, igual tá acontecendo comigo. E para muitas pessoas, a gente sempre aparece com a cara boazinha, com a cara belíssima lá nas redes sociais, mas para não passar coisa chata pros outros, né? Porque as pessoas já têm tanto problema, ficar passando mais problema pros outros, isso daí é meio chato, né? Então, simbora pro vídeo, que vamos falar de novo, falar muito. Eu gosto de contar minhas histórias pra vocês, tá? Pelo menos assim vocês ficam conhecendo um pouco mais de mim. Bom, simbora pro vídeo. Vamos lá, vou começar minha história. Basicamente, começou em 1999, quando eu mudei de escola. E eu comecei a ficar com as meninas, namorar as meninas. Mas eu nunca tive paz na minha vida, gente. Nunca tive paz. Sempre teve os héteros. Até mesmo amigos, famílias conhecidas, pessoas da minha família já ficavam falando da minha sexualidade, sabe? Antes de eu mesmo saber o que eu era. Porque a gente tem um período que a gente não se aceita, mas um período de antes da gente se aceitar, a gente não sabe o que a gente é ainda. Eu mesmo, quando eu era criança, pré-adolescente assim, eu fazia tantas coisas na minha vida que eu não tinha nem tempo para parar pra pensar nisso. Foi só quando eu comecei a me envolver, comecei a ter um relacionamento, a me relacionar sexualmente, que eu comecei a perceber que comigo tinha algo errado. E eu até ouvia pessoas falando de mim para minhas namoradas, até parente delas, amigos, assim, falando assim: você tá namorando com ele não é gay?
ah, mas você tá namorando com ele não é gay? Que não sei o que, não sei o que lá, e homens falando, namorados de amigas falando, e sabe que a gente sempre tentava desconversar, uma coisa aqui, uma coisa ali, só que como eu não sabia que se realmente houver, eu não falava, e quem me conhece sabe muito bem que eu sou totalmente honesto com as minhas coisas, então se fosse pra me falar alguma coisa, pode ter certeza que eu iria falar, se eu tivesse certeza daquilo que eu fosse, não é verdade? Depois que eu me assumi, né, definitivamente, acabei ficando com dezenas deles. Mentira, não foram dezenas não, mas muitos que me chamaram de gay, de bichinha, de viadinho, vieram atrás de mim pra ficar comigo, e eu fiquei. E eu provei pra muita gente, não acreditavam que eu ficava com esse tipo de pessoas, que por ser uma cidade pequena, às vezes que eu falava que eu ficava com as pessoas falavam que eu tava mentindo, que eu me achava. Então tinha todo esse processo, mas só quem andava comigo, e depois que as pessoas começaram a andar comigo, que ficaram sabendo de como é a vida de um gay, de um homossexual. É bem complicada. Mas não para por aí não, tem muito mais coisa. Depois que eu me assumi, os homens começaram a se aproximar de mim com interesse de ficar. E isso começou a gerar raiva de amigos meus, de pessoas que andavam comigo. Eu era xingado de maldito, eu ouvia, as pessoas não sabem, mas eu ouvia, assim, mesmo sem querer, de muita gente que eu me achava, que eu queria ficar com pessoas que tinham namorado, mas mentira, sabe? Não queriam apresentar namorados pra mim, porque diz que eu dava em cima, e é mentira. Quando eu arrumava namorado, falavam por aí como que eu conseguia arrumar namorado, como que eu conseguia ficar com homens igual eu ficava, que eles não entendiam que as pessoas, mesmo não sendo gay publicamente, quando começavam a namorar comigo, me assumiam para as outras pessoas como namorado e diziam que me amava e tudo mais. Só que isso não sei o que gerava, esperavam eu eu falo assim, esperavam eu ficar com a pessoa pra depois ir atrás dela, tentar ficar com ela, mesmo sabendo que tava namorando comigo. E as pessoas também não sabem, mas eu fiquei sabendo depois que eu larguei de vários ex meus, que tanto mulher tentou ficar com um ex meu, quanto homossexuais, gays que andavam comigo chegaram a ficar com ex meu. Só foi tipo eu largar, ou até mesmo eu não tinha nem largado ainda, tá? Me acusavam tipo de eu ter acabado com o namoro de um, porque o namorado dele ficou interessado em mim, mas é tudo conversa fiada, e usavam isso pra ficar, tipo, pra descontar de mim, entendeu? E eu sempre passei pano, continuei a amizade como se eu não soubesse de nada, como se nada tivesse acontecido, e eu sempre pulava pro próximo, porque a gente não pode ficar remoendo as coisas, né? E eu sempre, graças a Deus, eu nunca fiquei sozinho, assim, eu sempre tive com quem me relacionar. Eu falo graças a Deus porque eu vejo pessoas que querem ter um companheiro, que querem se relacionar e tá aí com mais de 40 anos e até hoje não se achou. Não achou pessoas que queiram ou assumir, ou até mesmo que eles queiram, que eles se atraiam por pessoa, por as pessoas que são atraídas por eles. Porque não basta você... Tem gente que acha que porque é dois gays que podem se relacionar. Não, gente. Não é porque é dois gays que podem se relacionar. A química tem que bater, e sobre a sexualidade, se é ativo, se é passivo, se
a sua preferência na hora do sexo tem que bater, porque não adianta nada os dois ativos e não gostar de ser passivo, ou os dois passivos e não gostar de ser ativo. Vai ficar ali fazendo o quê? Não é verdade? Então, esse foi o segundo ato. Isso começou em 2005, depois que eu me assumi. Muitos causaram até ficaram revoltados assim comigo, porque quando eu me casei a primeira vez, eu não falei pra ninguém que eu tava namorando, e eu não falei pra ninguém que eu ia me casar, não convidei eles pro meu chá de cozinha, porém eu fui embora daqui de Machado, e mesmo assim as pessoas davam conta da minha vida longe daqui. Sim, davam conta da minha vida longe daqui. Porque muitos foram, né, até onde eu tava. Não que não podem ir, claro que podem, porque cada um tem um livre-arbítrio de ir pra onde quiser, e a rua é pública, a rodovia é pública, mas como eu já disse no outro vídeo, eu ajudei muita gente, eu também levei muito na cara por conta disso. Mas a questão não foi essa, a questão que eu coloquei pessoas dentro da minha casa que por muito pouco mesmo, não me fizeram muito mal. Colocaram coisas dentro da minha casa que poderiam me comprometer, e eu sempre tratei todo mundo como pessoas da minha família. Eu sempre tentei ajudar, eu sempre quis o melhor de todo mundo, eu nunca fui egoísta. Tipo assim, eu sempre incentivei as pessoas a melhorar de vida, a parar de beber, a parar de fumar, a parar de usar drogas, sabe? Eu sempre fui incentivador desse tipo de coisa, e eu sempre fiquei feliz que as pessoas conseguiam comprar o seu carro, conseguiam comprar a sua casa, conseguiam se mover, viajar, sabe? Assim, eu fico feliz de ver as pessoas fazendo isso. Mas infelizmente aqui a gente só pode falar depois que a gente já voltou, depois que a gente já comprou. Porque senão, filho, tudo vai por água abaixo. E assim acabou o segundo ato. Depois que eu terminei meu primeiro casamento, eu voltei aqui para a cidade natal, onde eu arrumei emprego. Que também eu fui perseguido no meu emprego. Duvidaram da minha profissão. Ficavam falando da minha profissão pra lá e pra cá, pelos cantos que eu sei. Ficavam questionando o meu salário. Porque, sabe, né, cidade pequena, onde muita gente conhecida trabalha, aí todo mundo ficava sabendo do salário de todo mundo e ficavam questionando. Chegaram a falar que eu me envolvia com a gerente, que era mulher. Por causa disso, fizeram. Pessoas que se diziam amigo, que eu conhecia muito tempo antes de eu sair dali, que eu era conhecido como revoltado de lá, porque eu não deixava barato, né? E aconteciam as coisas lá que eu via e eu ficava abismado, mas eu nunca quis prejudicar ninguém, sabe? Só que cada vez que eu fazia alguma coisa ou eu deixava de fazer alguma coisa, eu sempre fui perseguido por essas pessoas que se diziam, mais uma vez, meus amigos. Que, querendo ou não, quando a gente acaba trabalhando num lugar, numa cidade pequena, principalmente, bastante gente conhecida, o nosso convívio acaba se tornando o mesmo convívio da pessoa. A gente acaba combinando de ir em lanchonetes, em restaurantes, em pizzaria, sair pra shows, eventos, essas coisas. E, tipo assim, eu sempre dei conselho também sobre namoro, sobre um monte de coisas sobre incentivar a guardar dinheiro para comprar as coisas. Me usava como exemplo, porque eu não sou a perfeição de pessoa e errei já muito na minha vida, e eu sempre falava assim: aproveita que vocês são mais novos, fazem isso e aquilo, para chegar um dia mais tarde vocês não se arrepender, porque a gente acha que quando a gente é novo, a gente nunca vai envelhecer, a gente nunca vai ficar velho, e essas coisas assim. Eu sempre dei conselho bastante, só que também não resolveu. Cada vez que eu virava as costas, que eu não ia trabalhar, era uma falação, um diz que me diz, coisas assim absurdas, sabe, que cansei de brigar, cansei de falar, cansei de tentar provar, e eu larguei de mão, até que
eu saí por outro motivo. Em 2013, na verdade, eu resolvi que eu queria ir estudar para ser padre. Na verdade, eu não sabia se eu queria ser padre. Mas, deixa eu explicar desde o começo. Como eu já tinha me relacionado, já tinha sido casado, Machado inteiro me conhecia, eu nunca fui pro seminário pra esconder, ao contrário do que os outros falam por aí, eu nunca fui pro seminário pra esconder minha sexualidade de ninguém. Enquanto eu estava no seminário, eu não fiquei com ninguém. Ao contrário de muitos que foram expulsos de lá. Por isso, só que a sociedade aqui, onde eu moro, é muito hipócrita, né? Vamos ser bem sinceros, porque aí ninguém comenta, ninguém sabe, ninguém fala nada. Enquanto seminarista lá dentro do seminário, eu recebi propostas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo de pessoas. Mas eu sempre me mantive na minha, porque já fazia um certo tempo que eu estava afastado dos estudos, e o estudo de gastronomia não é o mesmo estudo que a gente estudava lá e que a gente estuda na escola, no ensino médio e tal. Então eu tinha que prestar mais atenção do que as pessoas que tinham acabado de sair do ensino médio ou estavam estudando ensino médio no seminário para começar uma faculdade. Então eu tinha que estudar mais, então eu tinha que focar muito. Eu era muito empenhado, assim, em tirar notas boas. Eu não aceitava tirar notas ruins. E eu sempre me esforçava para fazer os trabalhos. E eu lia muito, eu pesquisava muito. Lá tem uma biblioteca incrível. Mas essas gays não contentes, na época que eu fervia, eu me montei de drag queen umas 2, 3 vezes, 4, não lembro. E uma dessas vezes eu fui numa festa aqui de Machado, que eu não me recordo o nome. Era uma festa no tênis clube. Não me lembro o nome. Fui por zoeira mesmo, pra zoar, só pra ir mesmo. E tirei foto com um monte de gente, porque todo mundo me conhecia, todo mundo vinha pedir pra tirar foto. E eu não tenho problema nenhum de falar nisso e não tenho problema nenhum com isso. O problema foi que uma dessas pessoas que tinham essa foto minha, pegaram essa foto minha e mandaram para seminarista, que mandaram para padres, que mandaram para pessoal das comunidades, dizendo que eu me vestia de mulher antes de entrar no seminário e que eu fazia programa. Gente, se eu tivesse o dom de fazer programa, eu até poderia ter feito, mas eu não tenho, e eu não critico quem faça. Cada um faz aquilo que quer e cada um tá dando o que é seu, não é verdade? E pegaram isso por pura inveja, eu não sei, pura pirraça, e espalharam essas fotos e virou um inferno minha vida lá dentro do seminário. Aí, conclusão. Eu não queria mais ir pro seminário daqui da região, porque eu já tinha ficado com raiva, porque eu ia ter que voltar pra fazer pastoral aqui na nossa região. Eu peguei e ia trocar de seminário, eu ia pra outro lugar, numa cidade no Paraná. Enfim, fiquei doente, minha mãe ficou doente, não deu tempo, foi bem na época que era começar os estudos mais forte assim pro vestibular, que pra quem não sabe, o vestibular daqui da diocese daqui de Prudente, você tem que acertar mais de 70% do vestibular para você poder ir. Mesmo você passando no vestibular, na época o monsenhor não deixava a gente ir, porque eles não achavam a gente apto a ingressar numa universidade tirando menos que 70%. Nas provas também, tá? No seminário tinha que tirar mais de 75%, 7,5%. E aí, eu saí, virou um bafafá, minha vida mais uma vez. Pegaram foto minha, fizeram montagem, a foto minha vestida de seminarista com uma foto vestida de mulher. Saíram falando por aí milhões de coisas. E, como eu fiquei doente, minha mãe também teve que fazer uma cirurgia, eu peguei e acabei desistindo. Só que foram 2 anos assim que eu aprendi muito, mas muito mesmo. Tipo,
O ensino de lá é maravilhosamente. E mais uma vez, por inveja das pessoas, igual aconteceu no meu antigo emprego, igual aconteceu na minha vida, eu tive que passar por cima e recomeçar a minha vida de novo, porque as pessoas não contentes com a minha felicidade começaram a esparramar boatos que não eram verdades. Então, passei por cima de novo, engoli e recomecei minha vida. Eu sei quem são todas essas pessoas, gente. Eu sei quem falava, eu sei, me afastei de todos, tá? Mas isso são coisas que ficam marcadas e a gente acaba ficando por um bom período de tempo bem magoado, bem chateado com tudo que vai acontecendo durante a nossa vida, né? Eis que saí do seminário, como eu fazia salgado onde eu trabalhava, falei assim, conversei com umas pessoas que eram mais próximas a mim, perguntei, tem muita gente aqui em Machado que faz salgadinho pra festa? Não tem, é só um ou outro, mas quem fazia agora tá trabalhando em serviço fixo e coisa e tal coisa. Gente, foi só eu começar a fazer. Comecei a divulgar, as pessoas viam que eu estava vendendo bem. O que aconteceu? De repente, em 3, 4 meses, tinha 15, 20 pessoas fazendo salgadinho, vendendo mais barato que eu. E defamando o meu trabalho. Teve até uma pessoa que falou desse jeito. Fala pro Rogério tomar cuidado, porque agora eu vou sair do meu emprego e vou voltar a fazer salgadinho em casa. Agora ele vai ter que bater de frente comigo. Gente, eu não queria bater de frente com ninguém. Eu queria apenas trabalhar, ganhar meu dinheiro, ficar em paz. Eis que, depois de 3 meses que eu tava fazendo salgadinho, conheci o Rafa. Logo em seguida, por conta dessas coisas que foi acontecendo, eu fui morar com ele em Prudente. Mas mesmo assim eu continuei vindo aqui na minha mãe fazer salgado, porque nós morávamos num lugar bem pequeno e não tinha lugar para fazer salgado. Então nós continuamos aqui, nós começamos nós compramos fritadeira, mesa, tudo para fazer salgadinho com a ajuda da mãe dele, né? Porque ele também estava desempregado e a gente uniu o útil ao agradável. Mas mudamos para Machado, aí alugamos uma casa aqui em Machado, onde nós mudamos e tinha lugar para fazer salgado, aí a gente colocou fogão industrial, tudo bem. De repente o que estava vendendo começou a diminuir. Por quê? Porque as pessoas têm a péssima mania de comparar o meu jeito com o jeito do Rafa. Nós tivemos que mudar daqui de Machado depois de 1 ano, porque as pessoas começaram a não querer o nosso trabalho, porque diz que o Rafa tinha cara feia, que o Rafa não cumprimentava eles na rua, sendo que o Rafa não conhecia ninguém. E quando as pessoas iam em casa, o Rafa sempre tratou super bem. E por fim mesmo, que a gente não conseguia mal pagar o aluguel, pra falar bem a verdade. Aí a gente arriscou e foi pra morar em Prudente, pagando 2 vezes mais o aluguel daqui. Só que lá ninguém enchia o saco, então a gente conseguiu, né? Nós conseguimos pagar o aluguel, tudo certinho. E aí, eis que nós começamos a trabalhar com buffet de casamento, 15 anos, cozinha, que é meu ramo, né? Só que, mais uma vez, a gente caiu no conto do vigário. Caímos no conto de acreditar nas pessoas que se diziam amigos. De repente, as pessoas que eram muito próximas a nós, que a gente via que não comprava nada nosso, a gente via que não faziam festa com a gente e
ninguém é obrigado a fazer, sabe? Mas sabendo que um amigo trabalha com isso, poxa, vou ajudar, não é? Mas só eu que penso assim, né? Acho. E outra coisa, se fosse de graça, sempre era bem-vindo. Nossa, se a gente desse alguma coisa pros outros, meu Deus. Se emprestasse, então. Mas na hora de alugar coisas nossas, na hora de contratar, eram os mais conhecidos mesmo. Os amigos de dentro de casa, dá pra contar nos dedos. Enfim. Aí nós caímos no conto do vigário de acreditar em profissionais do ramo de evento. Fizemos amizade com um, com outro, até que a gente percebeu que tinha gente falando mal da gente, passando a perna em nós. Nós indicávamos para casamento e a pessoa indicava outro buffet. Mas muitas vezes. Então, mais uma vez nós decidimos nos afastar de alguns, fizemos outros nichos de amizade, mas também não foi pra frente, porque as pessoas só tinham interesse, sinceramente, enquanto eu e o Rafa indicava. Depois que a gente falou, a gente não vai trabalhar mais com buffet de casamento, ó, deram linha, todos. Enfim, esse foi, sei lá quantos atos já. Isso só depois que o Rafa nos conheceu. Que eu conheci o Rafa, né? Depois que a gente já tava com uma quantidade de festa grande e pegamos o buffet infantil, nós que fizemos? A gente tinha um grupo de amigos que estava sem trabalho. E a gente fez o quê? Colocamos essas pessoas para trabalhar com a gente. Além disso, nós pagávamos, como pagávamos para as outras pessoas de fora. Vou falar que não teve gente boa? Teve. Para contar numa mão? Dá. Só que veio a pandemia logo em seguida. 6 meses depois que a gente pegou o buffet, veio a pandemia, o infantil. Daí todo mundo sumiu. Nem para fazer uma visita, na época que ainda podia, foram fazer. Mas nem isso. Nisso foi desenrolando o nosso casamento, que já estava marcado. Pessoas se afastaram, mas essa história aí eu já contei em outro vídeo, todo mundo já sabe. Daí voltamos às festas. Nisso já tinham se passado quase 2 anos. E o dinheiro que nós tínhamos guardado para a realização desses eventos, a gente se manteve por um tempo com comida, água, luz. A gente tem cachorro, gato, internet que não dá para ficar sem. Eu comecei a trabalhar nas redes sociais mais, ser mais ativo no meu Instagram, sabe? E aí as pessoas se afastaram de vez. Porque quando voltou, a gente precisou da ajuda de um monte de gente, né? Porque nós ficamos mais parados do que qualquer um. Todo mundo continuou trabalhando e nós não. E a gente não podia arrumar emprego fixo, porque se a gente arrumava emprego fixo, tava naquela fase, hoje pode para tantas pessoas, aí faz festa para tantas pessoas. Amanhã já não pode, fecha. E tipo assim, quando fechava, sumia todos os clientes e a gente ficava sem receber. Por exemplo, de um dia pro outro a gente não recebeu mais nada. Dia 17 de março, dia 18 a gente não recebeu mais nada. Daí, essas pessoas que se diziam amigos foram se afastando aos poucos. Teve alguns que ajudou? Teve. Mas as pessoas que nos ajudou, a gente não teve. Porque foi acumulando coisas, virou uma bola de neve, a gente não teve como retribuir por conta de... apareceram as doenças minhas, depois o Rafa ficou doente também. Então, tipo assim, além de tudo, essas mesmas pessoas que ajudou começaram a falar mal da gente, começaram a defamar o nosso trabalho
como se tudo que a gente tivesse feito nunca valeu nada. E só porque eu trabalhava, que eu digo, eu era mais ativo no Instagram, eu trabalhava com internet, as pessoas começaram a ficar com raiva de mim. Porque eu ia num salão fazer cabelo, que eu tinha parceria, a pessoa me mandava mensagem com raiva, porque não se sentia confortável dela estar com crise de ansiedade e eu estar no salão. Depois foi a mesma coisa no brechó, e eu ganhava muita coisa, né? Eu trabalhava para isso. Eu comecei a fazer meu rosto lá na outra parceria que eu tinha, porque eu emagreci demais por conta da minha doença, né? E as pessoas começaram a pôr até na cabeça do Rafa, fazer a cabeça do Rafa contra mim. Que ele tava lá trabalhando, eu doente, não acreditavam porque eu tava lá fazendo as coisas. E eu tinha parceria, eu tinha pessoas que eu ganhava, então isso tava ajudando pelo menos a nos manter em casa. O Rafael usava o dinheiro que entrava para fazer as festas, e aí eu tive que parar, porque eu já tava com umas ideias aí e eu já ia começar a trabalhar por contrato, e eu não queria mais fazer contrato com nenhum profissional desses, que também não vem ao caso, mas eu tive que parar porque as pessoas começaram a se incomodar de eu ganhar as coisas. Eu não podia ganhar nada. Se eu mostrasse na rede social que eu tinha ganho, ninguém acreditava. As pessoas acham que eu tinha comprado, que eu tinha gastado dinheiro, entendeu? Querendo tomar conta da minha vida. Essas mesmas pessoas que a gente ajudou muito quando não tinham nada. Mas é isso, né? A gente dá aquilo que tem, né? As pessoas também dão aquilo que tem. Quando não tem nada, não consegue oferecer nada. E depois que resolvemos parar de vez trabalhar com festa, por quê? Por causa de doença, novamente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não adianta, porque tem gente que não acredita. Ai, veio uma enxurrada de coisas, um bafafá danado daqui, um bafafá danado dali, uma teoria de conspiração absurda. Acusaram a gente de um monte de coisa. Mas enfim, cadê as pessoas que estavam aqui? O gato comeu, não é verdade? Mas, gente, eu não tô reclamando, não. Eu tô falando, eu só tô contando o que aconteceu. E agora, eu e o Rafa, nós estamos literalmente sozinhos, porque até as pessoas que a gente mais confiava virou as costas pra gente. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas vezes, como eu peguei um certo pânico de celular, muitas vezes as pessoas falam assim: ai, mas ele não me responde, ai, mas ele não me responde. Gente, se eu não tenho o que falar, se eu já falei uma vez, a pessoa quer que a gente repita todos os problemas que a gente tá passando de novo, pra mesmo assim deixar com que a gente... Porque cada vez que a gente começa a contar o que tá acontecendo, vem um gatilho na cabeça da gente e a gente passa mal, dá crise de ansiedade, coisa e tal. Então eu evitava não falar. A pessoa falava assim: ai, você não vai me devolver o dinheiro? Eu falei 1000 vezes que eu não tinha pra devolver, e a pessoa ainda espezinhando todo mês. Então, eu não respondia por isso, porque eu vou ficar falando as mesmas coisas, eles vão continuar não acreditando. E aí, por conta essas minhas comorbidades que se criaram pós-Covid, e pelo o Rafa ter passado por momentos difíceis, ele também criou comorbidades por conta do psicológico. Então, nós estamos enfrentando 35 leões por dia, aguentando as pessoas falarem mal da gente. Só que tem uma hora que não dá mais, não é verdade?
E por que eu tô falando isso aqui? Porque eu venho engolindo. As pessoas falam de mim, pessoas que eu colocava dentro da minha casa pra comer, pessoas que eu colocava dentro da minha casa, dava até o que vestir, tudo. Começaram a falar da gente e, tipo assim, a gente nunca pode se defender. Tudo que eu e o Rafa fala tem um peso maior do que os outros. Por exemplo, se eu fico sabendo que vocês me xingam, se eu retrucar o xingamento, as pessoas falam assim, nossa, mas o Rogério é grosso, né? Meu Deus do céu. Se cliente vier todo educado pro meu lado, ele vai receber toda a minha educação. Mas se ele vier dando patada em mim, pode ser quem for. Pode ser meu pai, minha mãe, minha irmã, o Rafa, quem for. Se for vir dando patada em mim, vai levar patada também. Eu trato as pessoas como elas me tratam. Então, portanto, vejam lá como fala comigo, com o Rafa, porque vai receber o mesmo tratamento. Tá? E... ai, gente, eu fico assim, por que eu não fiz isso desde aquela época? Que eu fui passando por cima, engolindo sapo, passando por cima das coisas, tentando ser amigo. Mesmo uma pessoa falando horrores de mim, eu ajudei muita gente, sabendo que a pessoa falava de mim, pra provar pra ela que eu não era igual a ela. Por que eu tinha que provar as coisas pros outros? Fala pra mim. Não é verdade? Sendo que eu já sabia que eu não era igual a ela, e isso hoje em dia pra mim já basta. Já basta. Então, desde aquela época de 1999, as pessoas se incomodavam comigo, até o jeito que eu tocava na banda, que eu era elogiado, as pessoas se incomodavam. Depois por causa de namorada, depois por causa de namorado, depois por causa de salgadinho, depois por causa de serviço, depois por causa de marido, depois por causa disso, as pessoas sempre se incomodou comigo. Mas agora, eu sou uma nova pessoa e eu vou falar tudo que eu penso pra quem vier falar algum desaforo pra mim. Não vou deixar passar mais, gente. Sabe por quê? Porque se vocês soubessem o que o silêncio causa, vocês falavam, não deixavam passar desaforo nenhum. Quem me conhece sabe que eu não sou de mentir. Então, se eu falei uma coisa, é verdade. Não tem por que mentir. E é isso, gente. Mais uma vez eu desabafei. Tô mais leve, uns 30 quilos, tô. Mas, às vezes é necessário para as pessoas saberem que a gente sabe. Saberem que, por mais que eu tenha feito coisas boas e depois ser taxado de ruim, de arrogante, eu sei quem foi que falou, né? Eu sei quem é leve trás. Eu sei quem é invejoso, porque eu não sou e eu vejo quando a pessoa é. Porque eu sei quem é intriguento, quem se aproxima por causa de interesse em algo. Eu sei, gente. Eu sei de todo mundo. Eu sei quem foi querer incentivar o Rafa a largar de mim, sabe? Porque eu tava no salão, porque eu tava fazendo meu rosto, por causa disso, por causa daquilo. Gente, eu sei de tudo. Eu não sou trouxa. Apenas eu nunca falei. Eu apenas me afastei. Tá? Então, é bom todo mundo ficar atento, porque aqueles que mais você ajuda é os que mais te apunhalam pelas costas. Porque ninguém tem coragem de falar na frente. Quando a gente tem coragem de falar, a gente é bocudo, a gente é barraqueiro, a gente é arrogante, prepotente. Gente, tem cada coisa que se eu fosse contar aqui ia dar uma novela. Até sobre que eu emagreci, teve gente que ficou com inveja. Que depois eu fiquei sabendo. Mas ROLA, férias. Não é verdade? Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus até meu próximo vídeo. Eu espero voltar a gravar todo dia. Gente, eu não tava gravando porque o último vídeo, vocês sabem que eu tava fazendo ele sendo deitado por conta dos meus furúnculos, querido, que ainda não sumiram. Agora deu uma aliviada e eu estou aqui sentadinho falando com vocês. Mas a maior parte do meu dia eu fico no ar-condicionado, deitado.
Porque, gente, são muitos e doem muito, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração. E quem é de bem vai ser sempre de bem, quem é do mal vai ser sempre do mal. Então desconfiem e cuidem das suas próprias vidas.